Boa noite. Vamos ver aqui. Boa noite. Olá, sejam bem-vindos. Opa. Boa noite, boa noite. Olha só, tô conhecendo o pessoal aqui, hein? Tem aluno aqui, hein? Breno, Leidiane. Opa. Tô gostando de ver as carinhas. Amanda, olha só, Penha. Que bom ver vocês aqui. Gente, vou convidar a Rafaela aqui. Envião. Porque a gente... Boa noite. Olá, boa noite. Tudo jóia? Tudo bem, e você? Jóia. Que coisa boa a gente poder estar aqui falando desse assunto tão importante, tão gostoso de falar. Bacana demais, né? Tô feliz demais. Nossa, eu vi a programação ali. Gente, eu não vou ficar aqui anotando porque eu quero prestar atenção, mas depois a live vai ficar gravada e eu vou fazer questão de rever tudo e depois ficar fazendo as minhas anotações, que isso é importantíssimo. Tanto para os homens, para a gente, né, para os homens orientarem as irmãs, as esposas, né, para eles se interessarem com os assuntos, tanto para as mulheres, independente se for da área da saúde, se for ter filho ou não. Acho que é importante toda a sociedade se interessar sobre esse assunto, né, Rafaela? É isso mesmo. Vou começar me apresentando. Eu sou a Rafaela. Eu faço obstetrícia na USP, na Universidade de São Paulo. A obstetrícia é um curso novo, assim, não é todo mundo que conhece. Aqui no Brasil começou em 2005. O nosso curso começou na intenção de tentar lutar um pouco contra algumas coisas do sistema obstétrico, por exemplo, como as altas de cesárea sem indicação. A gente sabe que a cesárea é uma cirurgia de alto porte necessária em alguns casos, mas não são todos. É só para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde fala que o máximo assim, de nascimentos num país deve ser de cesáreas deve ser em torno de 10 a 15%. Aqui no Brasil, o sistema público, isso chega a 65% e no privado chega a 95%. Então, assim, a gente está muito, muito além do ideal. E isso tem consequências não só ali no momento do parto, como ao longo prazo. Assim, existem estudos que analisam alguns indivíduos a vida inteira para identificar essas questões, essas consequências de uma cesárea desnecessária, por exemplo. Além disso, a questão da violência obstétrica, que a gente também sabe que o Brasil aí é um dos campeões no mundo, infelizmente. E aí, juntando um pouquinho disso tudo, como resposta ao OMS, o Brasil trouxe a obstetrícia para o Brasil. Existem em outros países, mas aqui no Brasil só lá na USP. Ô, Rafael, de violência obstétrica? Conta mais pra gente, o que é isso? Então, a gente não tem assim um dado assim, exatamente é isso ou aquilo. A gente tem alguns exemplos de situações que acontecem que não deveriam acontecer. Seja por uma falta de necessidade clínica, uma necessidade do momento ali, seja por a simples questão da violência mesmo. Então, por exemplo, a gente sabe que tirar a autonomia da mulher, por exemplo, é uma das questões que a gente luta e muito contra, né? Porque hoje em dia o sistema de nascimentos não é um sistema que que reflete essa autonomia que a mulher tem na hora do parto, por exemplo. Então, nós temos algumas questões de alguns procedimentos muito invasivos, que não são necessários. A gente sempre comenta da questão da episiotomia, por exemplo, que é um pique que é feito, né, que eles falam um piquezinho, com a intenção de ajudar a passagem do bebê, por exemplo. Só que não existe nenhuma evidência científica que mostre que isso realmente ajude, mas já tem evidências que mostram o tanto que isso atrapalha.
Então, isso é feito assim por um conjunto de algumas coisas na obstetrícia acontecem pela prática, assim, não são todos os procedimentos que são estudados. E aí alguns, esse, por exemplo, já se sabe, em alguns lugares do mundo isso é crime, e ainda, no entanto, vários profissionais ainda fazem esse procedimento. Eu não. Então, assim, esse é um exemplo. Isso é bastante comum, realmente. É, dura, a gente até fala assim que é importante as mulheres, quando se descobrem gestantes, começarem a estudar, porque a informação é a melhor arma que a gente como mulher tem contra essas questões, assim, sabe? Então, conversar sempre com o profissional que está fazendo pré-natal, procurar saber o histórico desse profissional, né? Enfim, são armas que a gente tem aí de lutar contra isso como civis. E a gente da obstetrícia, do outro lado, né, no campo da assistência, a gente luta contra isso de outras formas, né, que é prestando essa assistência que a gente... eu evito, às vezes, falar assistência humanizada, porque aí vem aquele imaginário do parto na banheira, e a gente sabe que a humanização do parto, ela não se restringe a isso, inclui isso também, claro, mas não se restringe a isso, né, tem muito mais essa questão da autonomia, do fim da violência obstétrica, da melhoria dos indicadores de saúde materno-infantil mesmo. E aí, assim, a gente pode atuar, as nossas áreas de atuação geralmente envolvem a gestação. Então, desde um período de planejamento familiar, que é um período bem anterior ali, à questão da gestação, então, pré-natal, acompanhamento da gestação no geral, a própria assistência ao parto, né, que é a grande parte aí da atuação da obstetrícia, tem o pós-parto também, e a amamentação, claro, né, que a gente não pode desvincular esse assunto aí do todo, né. Acho que é isso, assim, em relação à obstetrícia. Vou começar falando um pouquinho sobre prevenção de doenças e promoção de saúde. É importante a gente saber um pouquinho a diferença desses dois. Então, por exemplo, a gente sabe que ser saudável não é só não estar doente, né? Ser saudável é um conjunto muito maior do que não estar com nenhuma doença. Então, por exemplo, abrange um bem-estar físico, emocional, um bem-estar social, é um conceito muito mais amplo. Quando a gente pensa na promoção de saúde, quando a gente pensa em formas de não apenas no âmbito de prevenção de doenças, a gente pensa num âmbito mais amplo. E o aleitamento, ele entra nisso, assim, de uma forma muito forte, porque, claro que a gente tem, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas das doenças que podem ser prevenidas, algumas questões de saúde especificamente, que são evitadas, né, com a amamentação, mas não é só isso, é uma questão muito mais ampla, é um bem-estar geral, assim. Aí eu até peguei uma frase aqui da Unicef, que fala que o aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, de afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para a redução da morbimortalidade infantil. Ou seja, não é só apenas na diminuição da mortalidade infantil, que já por si só já seria um fator, né, importantíssimo, mas também com a qualidade de vida da criança e da mãe, né? O que permite um grande impacto na promoção de saúde integral da dupla mamãe e bebê, né? E isso é um ganho para toda a sociedade. Se a gente pensa em mães e bebês saudáveis, a gente pensa numa sociedade mais saudável, né? Então, vou começar falando um pouquinho de uma parte mais técnica, só para a gente ter um pouco uma noção, que é um pouquinho sobre a fisiologia da amamentação, da lactação. Como que funciona dentro da gente, né? Da gente, entre parênteses, nós mulheres que vamos querer amamentar, que amamentamos já. É um conjunto de hormônios. Esses hormônios, eles começam a ser preparados desde a gestação. Então, a placenta, que é um órgão formado exclusivamente para a gestação, depois ele sai do corpo da mulher, quando a mulher engravida de novo, é formada outra placenta, assim, a gente apelida ele de o órgão da vida. Ele tem um papel importantíssimo nessa formação da lactação, assim, porque produz dois hormônios, o estrogênio e a progesterona, que juntos começam esse processo durante a gestação para preparar o corpo para a amamentação.
Aí, do momento do parto em seguida, a gente tem alguns outros. Por exemplo, a prolactina e a ocitocina, que são dois hormônios extremamente importantes para a saída do leite. A gente chama de ejeção do leite, essa saída. Além disso, na areola, vamos só definir aqui, porque é importante daqui para frente. A gente tem o mamilo, que é bem a pontinha dos seios, e tem a areola, que é todo aquele contorno ao redor, exatamente. Então, quando a gente fala em auréola, a gente fala em todo esse conjunto. A areola, durante a gestação, começam a ter alguns carocinhos que secretam uma substância oleosa. E essa substância é extremamente importante, porque ela limpa, lubrifica e protege o mamilo durante a gestação. Não só protege de infecções, mas protege também de fissuras, né? Que a gente chama de cortezinhos, e enfim. Então, vou voltar a falar sobre isso, mas desde já, a gente ouve muito, óleo corporal, óleo mineral, creme para passar no mamilo. Gente, não é indicado, assim, a gente tem estudos que mostram que esses óleos ou bicos mesmo de silicone são ferramentas que não são úteis para a saúde mamilar. Então, às vezes, as mulheres usam pensando, tá fazendo bem, tá me ajudando, quando na verdade não tem. Justamente por causa desses carocinhos que começam a se formar durante a gestação, eles já têm uma lubrificação própria, então a gente não precisa incrementar com nenhum outro produto químico. Então, assim, o importante disso é que a gente não precisa preparar a mama para a amamentação. Isso é um processo fisiológico, hormonal, que vai acontecendo aos poucos, desde a gestação até o momento do pós-parto, né, que é quando o estímulo final vem ali com o bebê. E aí eu comentei que no pós-parto a gente tem a ocitocina. A ocitocina é um hormônio muito importante, a gente apelida ele de hormônio do amor. Por quê? Ele é um hormônio que ele é produzido, ele recebe estímulos de diversas formas para ser produzido. Uma delas é o carinho, é o toque, é o cheiro, são coisas que te fazem bem, que te fazem feliz. E no caso da amamentação com o bebê, a ocitocina está diretamente ligada ao cheiro do bebê, por exemplo. Então, às vezes a mãe, só de sentir o cheiro do bebê, o cheirinho do bebê, fala, olha, gente, meu peito começou a vazar, por exemplo, sabe? Porque esse hormônio recebe esse estímulo que vai ajudar nessa ejeção, na saída do leite. Então, é um processo, a gente fala que é um processo neurohormonal. E é por isso que é importante para a mãe estar, assim, né, a gente sabe das condições do puerpério, que é esse período pós-parto, que são condições hormonais, são condições sociais mesmo, que é a readaptação da rotina da casa com o bebê, a adaptação, a construção do horário de sono do bebê, a adaptação da vida extrauterina, né? É o momento que ele está aqui reconhecendo o mundo e entendendo como é que funciona. Então falar assim, olha, é bom para a mãe estar tranquila, a gente sabe, mas nem sempre, né, é possível ter essa rotina com o recém-nascido. Então, dito isso, é importante que a mãe receba esses estímulos, tanto do bebê, do toque, do contato pele a pele, do cheiro, da voz do bebê, enfim, entre outros conjuntos, para ela estar tranquila, para essa fábrica, né, de leite que acontece dentro do corpo da mãe, para ela ocorrer de acordo com o esperado. Totalmente. Exato. Agora eu vou falar um pouquinho das propriedades do leite, porque, como eu falei, não é só nutricional, ou seja, a gente sabe que o leite materno ele não é só para alimentar o bebê, apesar de ser uma das funções principais e mais importantes, não é somente isso. Então, ele tem repercussões no estado nutricional, na possibilidade que o corpo do bebê tem em se defender de infecções. A gente fala que são ferramentas imunológicas que o leite materno traz para o bebê, que ainda está ali muito cru, que ele recebeu de anticorpos, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, começou ali dentro da barriga da mãe, ali com colostro, que é o primeiro leite, e em seguida ele vai tendo essa reposição do sistema imune dele pelo leite. Além disso, tem estudos que mostram que influencia também na capacidade cognitiva e emocional da criança. Ainda não se sabe exatamente qual fator, se é algum componente do leite materno, se é o exercício de amamentar em si só,
mas se sabe que crianças que foram amamentadas, a gente vai falar pelo período mais ou menos preconizado aí como ideal, tem essa melhora nesse desenvolvimento. Então, além disso, o corpo do bebê, ele tá mais... ele é formado dentro da barriga e depois do parto ele continua se desenvolvendo, não é porque o bebê nasceu que quer dizer que ele está completamente pronto. Então, a gente sabe que o leite também ele é mais bem absorvido por esse sistema digestório do bebê que ainda não está bem formado, diferente do leite da vaca, por exemplo. Então, um recém-nascido, um bebezinho que recebe esse tipo de leite, talvez tenham mais alergias, mais reações do que se estivesse sendo alimentado apenas com leite da mãe. Que mais? Aí tem pessoas que falam, mas será que só o leite está sendo suficiente? Às vezes eu dou uma coisinha para ele comer, porque o bebê... Não, gente, o leite ele tem todas as propriedades nutricionais que o bebê pode precisar aí, pelo menos nos 6 primeiros meses de vida, que é quando a gente sabe que é importante alimentar só com leite. Uma coisa interessante também, que a composição do leite, já foram feitos estudos com mulheres do mundo inteiro, e essa composição ela não se altera, com exceção de casos de desnutrição muito graves. Assim, nenhuma desnutrição leve não altera a composição do leite. Então, assim, para a gente poder entender que é uma coisa universal realmente, a natureza, na sua infinita sabedoria, conseguiu juntar aí, ao longo dos anos, várias propriedades para hoje saber que, pelo menos pelos 6 primeiros meses de vida humana, o leite ele é suficiente e não precisa de nenhum outro complemento. No leite tem água, tem vitaminas, tem gorduras e tem essas substâncias protetoras, né, que eu falei do sistema imune para o bebê. Rafael, acho interessante você comentar isso, como dentista também, né? A gente percebe que realmente tem essa dúvida. Nossa, mas é tão pouco, o bebê consegue ficar só com aquilo? Imagina você se alimentando só por leite. Mas realmente isso é o natural. E por vários anos, né, todo mundo fez isso e deu certo. Então, às vezes a mãe fica preocupada mesmo, e realmente questões no consultório e na vida social também. Você é dentista? Deixa eu perguntar. Mas é muito interessante. Você está falando aí da questão, tem gordura, tem água, tem nutriente. E a gente sabe também que para cárie, o leite materno, quando ele é introduzido apenas o leite materno, ele não tem a capacidade de gerar... De dar cárie ali, né? Então, assim, quando você começa a introduzir um outro tipo de alimento para a criança, né, para o bebê, que aí a gente começa a falar, pode já começar a usar a pasta de dente, tem toda uma questão ali. Mas, se a criança estiver se alimentando apenas disso, ele não faz isso. Então, assim, é muito bacana essa questão mais integrada, né, de todo mundo. Sim, tô vendo aqui os comentários. Bacana, porque ele é feito para isso, né? Então, assim... A natureza é muito sábia, até nesses detalhes, né? Exatamente, É muito legal. Aí pensando um pouquinho na prevenção de doenças, né? Que, como eu falei, dentre as várias características do leite, uma delas, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fez um estudo que mostrou que cerca de 6 milhões de crianças têm morte infantil, ou seja, menores de 5 anos, evitadas por causa do leite materno, por causa do aleitamento materno exclusivo. A gente vai falar também um pouquinho sobre isso, do que isso significa. Mas, então, assim, salva cerca de 6 milhões de crianças no mundo, todo ano. Uma prática que, assim, como, né, a gente estava falando, vem aí acompanhando a humanidade desde que a gente é gente, né? A gente vê isso também em outros reinos animais, os mamíferos, né? No mundo, no modo geral. E como que isso é uma coisa muito maior, assim, né? Não é só porque nós somos seres humanos, né? Além disso,
da questão da mortalidade, também diminui a ocorrência de diarreias. Como eu falei, o corpinho do bebê ainda não está 100% pronto depois do parto. Então, enquanto tem esse processo de desenvolvimento do bebê, o intestino dele às vezes não está pronto até os 6 meses para receber outros tipos de alimento que não sejam o leite materno. Então, a prática do aleitamento exclusivo, ela reduz também as chances as ocorrências de diarreia. Doenças respiratórias como bronquite, pneumonia, otites, diminui riscos de alergias no geral, alergias alimentares, alergias dermatológicas, alergias respiratórias. Pensando um pouquinho a longo prazo, também diminui os índices de diabetes, de hipertensão, de colesterol alto, de obesidade, não só na infância, mas também na vida adulta. Então, como eu falei, tem implicações não só na infância, mas ao longo de toda a vida ali dessa criança, dessa pessoa, né? Em relação à mãe, também tem alguns benefícios. Já se mostrou uma associação da redução do índice de câncer de mama e mulheres que amamentam. Então, é um fator protetor a mulher ter amamentado em relação à questão do câncer de mama. Isso, assim, fizeram estudos com mulheres de diversas idades, diversas etnias, com propensão genética ou não, e esse fator protetivo se mostrou em todos esses grupos estudados. Além disso... Oi? Que bacana. Muito. Muito legal, né? E eu falo que são coisas que, assim, a gente precisava falar mais sobre isso por causa dessa importância mesmo, daquela coisa que eu estava falando, da promoção de saúde. Vai muito além, né, dessa prevenção de doenças. A qualidade de vida a longo prazo mesmo da mãe e do bebê, né? Também tem a questão do custo financeiro, que com a amamentação ele é menor, porque você não precisa ter o gasto com o alimento propriamente dito, nem com mamadeiras, nem com gás de cozinha, enfim, as demais ferramentas que seriam necessárias para uma alimentação só com leite materno. E, claro, diminuição de eventuais gastos, porque a criança não fica tão doente. Então, né, menos remédio, menos gastos com a saúde no geral. Eu tinha comentado um pouquinho do colostro, que é o primeiro leite. Vou só falar um pouquinho mais sobre ele. Nos primeiros dias, normalmente, da primeira hora de vida do bebê até o 7º dia, assim, normalmente entre terceiro e quarto, o que a mãe dá se chama colostro. Uhum. A gente fala que é um líquido amarelado, ele desce antes do leite maduro. Então, assim, o leite maduro é o leite, tem aquela composição que eu tinha comentado, de água, gordura, vitaminas, etc. O colostro, não. São basicamente nutrientes e anticorpos. Então, assim, como eu falei, isso vai ajudar a formar o sistema imune do bebê e para a pessoa para o resto da vida. Então, até puxando aqui um pouquinho para a obstetrícia, da importância da amamentação na primeira hora de vida. A gente fala que é a hora de ouro, golden hour, que o bebê acabou de chegar ali no mundo, então às vezes o contato pele a pele, tanto para a produção da questão da ocitocina, para a produção de leite, quanto na criação do vínculo com a mãe, porque um fato interessante, o bebê, enquanto ele está dentro da barriga da mãe, ele não ouve a voz da mãe como as pessoas ouvem, né? Então, ouve de dentro. E aí, assim, esse momento até para esse reconhecimento ali do bebê pelo cheiro, porque ele vai reconhecer a mãe pelo cheiro, por outras características, né, que não seja a voz, mas até esse reconhecimento chegar, essa primeira hora é muito importante, assim. Então, procurar saber um pouco mais sobre os benefícios ali, além, claro, do colostro, né, que essa bombazinha de vacina que o bebê recebe. E aí, depois disso, como que a gente faz? Existem... a OMS fala que até os 6 primeiros meses é importante a gente manter o aleitamento materno exclusivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem água, nem chá, nem pãozinho, nem biscoito, nem frutinha, nem legumes. O bebê até os 6 meses de idade mama só o leitinho da mamãezinha. E aí, depois desses 6 primeiros meses,
a gente tem estudos aí que mostram que até o segundo ano de vida, seria importante ter esse aleitamento materno complementado. Até o segundo ano, não, vou corrigir aqui. Até a gente fala do desmame natural aí, que o bebê normalmente começa a apresentar do segundo, terceiro ano de vida, uns mais, uns menos, mas até o segundo ano, assim, né, que é o mínimo, a gente sabe que também tem vários benefícios. E aí, dos 6 meses até o segundo ano, já não é mais o aleitamento exclusivo. Aí é quando a gente começa com um pouquinho de água, chá, e aí depois frutinhas, né? A introdução alimentar, de um modo geral, começa aí a partir dos 6 primeiros meses. Como eu falei, o corpo do bebê ainda não está pronto. Então, a introdução alimentar precoce está associada ao aumento de diarreias, menor absorção de nutrientes essenciais, maior risco de desnutrição, porque você imagina, se o bebê... O leite tem tudo que ele precisa, então se ele começa a ser alimentado antes do tempo, ele vai estar deixando de ingerir a quantidade de leite para ingerir outra coisa. E às vezes essa outra coisa que ele está ingerindo não tem nem os nutrientes e nem as propriedades que o leite tem, né? Então, a maior risco de maiores ocorrências de hospitalizações por doença respiratória, maior chance de óbito por doença infecciosa. Então, é sempre importante a gente conversar isso com um profissional que está acompanhando a gestação, acompanhando o bebê, sobre todos esses prós e contras. Essas são recomendações tanto do Ministério da Saúde aqui do Brasil, quanto da Organização Mundial de Saúde. Então, isso assim, é um padrão nacional e internacional de que a amamentação até os 6 primeiros meses deve ser exclusiva e até pelo menos o segundo ano complementada. Uma coisa interessante, como tudo está interligado, né? Eu sempre ponderando com a odontologia ali. Além da questão do, igual você falou, uma bomba de vitamina, né? Uma bomba de, como se fosse uma vacinação mesmo. E ajuda muito na questão respiratória, né? Uhum. Na questão de alergias e tudo mais. Eu fui um bebê que amamentou só por 15 dias. Então, até hoje, eu tenho inúmeros problemas de alergia, angioedema, e com certeza isso está totalmente... Uhum. E Exato. odontologia, que ainda mais eu que sou ortodontista, né, que estou fazendo especialização em ortodontia, a gente bate muito nessa tecla, porque o bebê que não se amamenta tanto, né, ou deixou de amamentar cedo, acaba indo muito cedo para a mamadeira. Você não estimulando ali o bebê a amamentar no seio da mãe, gera ali uma questão respiratória muito grave. Por quê? Por vários motivos, mas resumindo bastante aqui. Primeiro porque para você amamentar, o bebê precisa fazer muito mais força para se alimentar do que na mamadeira. Uhum. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na parte de bicos artificiais, mas é exatamente isso. Sem spoiler. Como, sabe, se sempre soubesse, existem, claro, reflexos neurológicos que influenciam nisso, mas não é só isso por si só, né? Então, geralmente depois do 7º dia de vida ali do bebê, se a técnica estiver correta, não é para doer. E aí, vou falar o que é o ideal para não doer, e depois a gente fala o que pode estar acontecendo, o que está doendo. Quando a gente fala de apego adequada, eu queria ter uma mama aqui para poder ficar mais didático, mas vou fazer com a mão para ver se consigo. Isso aqui, como eu falei, né, o mamilo, a areola, a boca do bebê. O ideal para a pega correta é que todo o mamilo esteja dentro da boca do bebê. Então, assim, o bebê, ele tem essa abertura da boca para isso, porque às vezes sempre pergunta, mas será que o bebê consegue abrir a boca tanto assim? Consegue. E aí, assim, não pegando só na areola, pegando também, não só o mamilo, mas toda a areola. Então, por que isso é importante? Porque esse encaixe perfeitinho que a gente fala, da boca com a areola, vai formar um lacre
então forma um vácuo, e aí o bebê não entra ar. Então, isso tem várias questões, dentre outras a questão, por exemplo, do soluço. Então, às vezes, se é um bebê que tem muito soluço, é porque esse lacre não está tão fechadinho, né? E aí, a língua do bebê forma uma conchazinha que vai ordenhar a mama da mãe, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, da importância da ordenha, e vai fazer a sucção do leite com o movimento da linguinha. E aí, algumas coisas são reflexo, como eu falei, né? Tem os reflexos que o bebê tem, que são algumas coisas que são instintivas. Esse de sucção é um deles. Então, a areola estando dentro da boca do bebê, ele já consegue fazer todo o restante do trabalho ali, né? Que é tirar, ordenhar o leite, sugar e engolir. E aí, outra dúvida que sempre falam é: mas será que essa posição não sufoca o bebê? Não, gente, essa anatomia ela foi assim, perfeita para conseguir tanto alimentar o bebê quanto ele continuar respirando durante a mamada, sem nenhum problema, desde que a pega esteja correta. Então, assim, a posição é muito importante para isso, tanto a posição da mãe quanto a posição do bebê. Por quê? Porque uma má pega, ela, além de dificultar esse esvaziamento da mama, ele também pode trazer alguns problemas, igual a gente tinha comentado, dos traumas mamilares, que são as fissuras, os cortezinhos no mamilo. Por exemplo, é um dos problemas. Pode ser a questão, pode trazer um engurgitamento mamário, que a gente vai falar um pouquinho também, que por uma sucção ineficiente, a mama não esvazia o suficiente, e aí tem outros problemas. Então, assim, e além disso, o bebê às vezes não está mamando o suficiente, né? Então, a gente fala que normalmente não tem leite insuficiente. Existe pega incorreta e sucção ineficiente, porque normalmente o leite, como eu falei, quando eu falei daquela comparação dos leites, né, de mulheres ao redor do mundo, normalmente o problema não está no leite, na composição do leite. Essa composição é um pouco universal, salvo exceção das mulheres que estão em desnutrição muito grave. Mas tirando essa porcentagem de mulheres, normalmente não é insuficiência do leite. Então é a questão da pega, a questão da sucção. Então, assim, algumas dicas, né? Que o bebê mame até o final, até esvaziar a mama. Esse processo no início, ele demora de uns 20 a 30 minutinhos por mama. Então, como eu falei, é um processo cansativo. No início, principalmente, até acertar as posições, acertar a pega. E por que é importante esperar até o final dessa mamada? Porque além de esvaziar a mama para evitar um engurgitamento, o leite posterior, que é o que a gente fala que vem depois, ele é um leite que vem mais calorias. O leite inicial geralmente vem muita água. Então o bebê ele se hidrata primeiro para depois receber calorias para poder desenvolver e saciar a criança. Então, às vezes, o bebê ficou ali um tempo no peito e não mamou o suficiente, então não se sente saciado o suficiente. E aí, assim, algumas dicas que a gente fala que são importantes para essa posição. Barriga com barriga, sempre. Então, eu tô deitada, a gente faz cama compartilhada, tem problema? Não, não tem problema. Essa questão do bebê deitado com a mãe, né, um do lado do outro, barriga com barriga. Ou, às vezes, sentado mesmo, essa posição, barriga com barriga. É importante que a cabeça do bebê não esteja torta, então nem para trás, nem para frente. Ela forme uma linha com as coxinhas. E aí, para isso, como eu falei, é cansativo. Então, colocar uma almofada debaixo dos braços para poder dar um suporte melhor, tanto para o braço quanto para a cabeça do bebê, para evitar de ficar torto, né? Evitar de pesar também o braço. A questão do barulhinho. Não, geralmente, quando acontece aquele lacre que tem vácuo, não faz barulhinho a sucção. Então, se o bebê está fazendo barulhinho com a boquinha, é porque provavelmente a pega não está correta. É um indício, né? Que é bom, porque às vezes as pessoas falam: como é que eu vou saber se está certo? A questão de estar abocanhando toda a areola, tem o barulhinho, não tem o barulhinho. O queixo encostado geralmente fica encostado no peito, então são detalhes que dá para ir observando.
E os parâmetros do bebê. Se o bebê está fazendo xixi, está fazendo cocô, se ele está ganhando peso, isso são indicativos de que a sucção está sendo eficiente, de que a pega está correta, de que está dando tudo certo. E aí a gente vai entrar nas questões que podem dificultar essa pega correta. Que, né, o número 1 aí são os bicos artificiais. A mamadeira e o bico, a chupeta. Imagino que para vocês também deve ser uma questão, né? Não é fácil. Traz aí diversas e diversas consequências. É claro, né, gente? De novo, a gente sabe não romantizando a amamentação. Então, olha, eu não tenho condições, não tem como, meu bebê só para de chorar se eu dou uma chupeta. A gente não tá aqui falando, olha, não faça. Nós estamos o intuito aqui é mostrar, olha, a importância de se não usar, as consequências de se usar, e aí as decisões de acordo com a sua rotina, com as suas possibilidades, a autonomia, né, da mãe, da mulher, do casal que está aí passando por esse momento, né? E aí, assim, trazendo algumas consequências do uso do bico artificial, tanto a mamadeira quanto a chupeta. Podem ser uma fonte de contaminação, porque às vezes não é higienizado corretamente, às vezes não é armazenado corretamente, às vezes o tempo de duração está maior do que o que deveria. Ele influencia diretamente na amamentação. Então, assim, como eu falei, da posição do bebê para poder amamentar, a linguinha do bebê faz aquele esforço que vai ordenhando a mama da mãe para aí começar a sair o leite. Ele começa a sair aos poucos e depois sai na quantidade ideal. Na mamadeira isso não acontece. A mamadeira ele já começa a sugar e já sai o leite. Além disso, tem a questão do formato do bico. O formato do bico do peito é muito diferente do formato do bico da mamadeira. Então, com o uso de bicos artificiais, começa a ter uma confusão de bicos. O bebê, como eu falei, algumas coisas são reflexos neurológicos que já vêm da natureza, outras coisas não. Então, se começa a ter essa confusão de bicos, o bebê não vai querer mais mamar o que é mais difícil, que ele precisa sugar, que ele precisa demorar para sair o leitinho. Ele vai querer sempre o que sai fácil. Então, costuma acontecer o quê? As mulheres começam a dar bico, a mamadeira, e o bebê não começa mais a pegar o peito. Aí ele chora no peito, pega e larga, fica nervoso. Isso tudo são sinais de que está acontecendo essa questão da confusão dos bicos. E aí, tem a questão normalmente, quando se faz uso de bicos artificiais, a quantidade que o bebê recebe de leite é menor, porque ele costuma ser amamentado menos. E isso compromete a produção do leite. Então, assim, livre demanda, né? Que a gente fala da questão da amamentação. Então, se o bebê não está... Se o tempo que era para ele estar sugando, usando aquele movimento de sucção para tirar o leite, ele está usando para chupar o bico. Então, a produção de leite começa a ser afetada por causa disso. Uhum. Além dos índices maiores de candidíase oral, que é o sapinho, o famoso sapinho. Então, muitas crianças têm por causa de bicos. Alterações do palato, que eu acho que você vai poder falar melhor do que eu, assim, que é um pouco daquilo que a Bia estava falando sobre a formação óssea da cavidade oral. Isso influencia também no movimento que a língua faz, na postura da pessoa, porque a nossa cabeça é o centro de gravidade do corpo. Então, dependendo da forma, se fez uso de bicos por muito tempo, de chupeta principalmente, esse centro de equilíbrio muda. Então, a pessoa às vezes fica mais curvada, com a boca mais para frente. Pode comentar, sim. A questão da formação óssea, do desenvolvimento, da maturação óssea, é um raciocínio muito lógico. Quando você tem ali o seio da mãe, você fazendo aquela força maior, porque igual a Rafaela explicou, na mamadeira é muito mais fácil para o bebê. E tem mãe que ainda, né, mãe, pai, que ainda vai lá e dá um cortinho, faz uma cruz na ponta da mamadeira, vai ajudar. Verdade. Saindo o leite. Então, no seio da mãe, a criança faz essa força maior e aí os músculos estimulam a formação, principalmente da mandíbula, que é muito importante, tanto da maxila, tanto da mandíbula.
E todo bebê, ele nasce classe 2 que a gente chama. Ele nasce mais com a mandíbula mais para trás mesmo, que a gente chama de retrognata. Então, essa amamentação, esse ato de amamentar é muito importante. Então, assim, você vai estimulando o crescimento da maxila e da mandíbula, e uma vez que você tira essa função, né, esse movimento super funcional e coloca um movimento deletério, que a gente fala, que é um movimento nada funcional, que é um movimento que não era para estar acontecendo, que é o da mamadeira, da chupeta, do bico, né? Você acaba estimulando, piorando, na verdade, esse crescimento ósseo. Porque aí o crescimento ósseo acontece de qualquer jeito, mas ele acontece do jeito pior, de um jeito que vai colocar um palato no céu da boca mais profundo, atrapalhando a respiração nasal e estimulando a respiração oral. Aí a criança começa a respirar pela boca, que é a É respiração, verdade. e aí piora essa formação óssea, colocando o palato mais profundo, estimulando mais a criança a não conseguir respirar pelo nariz, aumentando os problemas respiratórios, de alergia, e aí vai, é um ciclo. Aí você Exato. nariz, respira mais pela boca, aprofunda mais o palato, mais atresia maxilar, síndrome do respirador oral, exatamente. É uma síndrome mesmo, é uma série de fatores que vai um piorando o outro fica mais grave, aí piora o outro. Então, assim, igual a Rafaela falou, a gente não vai falar você tem que amamentar, você tem que isso, a gente não sabe da realidade do outro, né? Mas como profissionais da área da saúde, a gente tem que sempre bater na tecla o quanto é importante, Da importância, exato. exatamente, estimular realmente as pessoas a saberem mais sobre isso, né? Porque é um ato de coragem, é um ato lindo, É, com certeza, de resistência, totalmente. exatamente. Pode continuar, Rafa, comentando. Aí vem, é ótimo, essas contribuições são ótimas, que a gente vai aprendendo também, vai confirmando algumas coisas, isso é muito bom. E aí vem sempre a pergunta assim, ah, mas não vou usar mamadeira, como é que eu vou fazer então? Vou precisar voltar a trabalhar, ou enfim, às vezes saio, filho. Então o que que a gente fala? O uso do copinho, um copinho desses infantis mesmo, assim, normal, sem bico, sem nada. E aí se oferece para a criança. E aí não precisa fazer igual a gente faz, né? Que é virar assim, tomar. Você coloca na pontinha e aquele movimento da língua que o bebê faz para o peito da mãe, ele vai começar a fazer esse movimento de concha com líquido, com leite, no caso, dentro do copinho e vai conseguir ter aquele reflexo de deglutição e se alimentar normalmente. Ou uma colherzinha também, pegar uma colherzinha de chá e dando, normalmente é mais demorado, então às vezes para um recém-nascido ainda vale mais a pena, porque no estômago de um bebê que acabou de nascer, por exemplo, é do tamanho de uma azeitona, então você consegue fazer isso com a colherzinha mais tranquilamente do que com um bebê de próximo de 6 meses, né? E aí às vezes vem sempre a questão da dúvida, de vou voltar para o trabalho, como é que eu faço para continuar a amamentação exclusiva? Então, assim, a gente fala que esse estoque de leite, ele tem, idealmente, começando uns 15 dias antes da mulher voltar a trabalhar. E aí, esse leite pode ficar até 15 dias no congelador e até 12 horas na geladeira. Então, por exemplo, essa mulher vai fazer esse estoque para começar a trabalhar. Durante a noite, ela vai amamentar normalmente o bebê. Durante o dia, ela vai fazer ordenha manual desse leite no local de trabalho dela e colocar na geladeira, né, que consegue ficar até 12 horas, para chegar em casa e congelar, e aí manter esse estoque de leite para o bebê continuar tomando só leite até os 6 primeiros meses. E aí depois assim, é só descongelar, colocar em banho-maria, agita e oferece para o bebê no copinho, na colherzinha, né, e aí ver o que vai ser mais prático. Então, e aí por que é tão importante essa coisa da pega correta, da sucção eficiente, além das questões nutricionais que a gente já comentou? Evita alguns problemas. Vou falar aqui de 2, que são os mais comuns, mas existem alguns outros, que é o engurgitamento mamário e a fissura mamilar. Vamos falar por partes. O engurgitamento mamário é quando o leite empedra, né? As pessoas costumam ouvir assim, o leite empedrou. Isso é engurgitamento mamário. Existem 2 tipos. Tem o engurgitamento que é fisiológico e tem o engurgitamento que é patológico.
Então, assim, o fisiológico, ele acontece porque às vezes o bebê não tá daquela coisa, né, de mamando até o final, então fica leite, esse leite vai, à medida que o leite vai ficando mais tempo no peito, ele vai ficando mais viscoso, ele vai ficando mais grossinho, assim, não vai ficando tão líquido, então isso pode acabar dificultando e ocasionando o engurgitamento. É, Também pode acontecer da questão da pega incorreta, o bebê com a sucção ineficiente, não está mamando tudo que, né, a mama tem ali para oferecer. Então a gente fala o que é bom para prevenir engurgitamento? A ordenha manual. Como eu tinha comentado, assim, eu de novo queria ter uma mama acessória aqui, que ia ser bem bom, mas pensando nessa lógica aqui, né, do mamilo com a areola, coloca a mão em forma de C, coloca as mamas dentro desse C. Aqui apoia o mamilo e o restante dos dedos sustenta a mama. E aí é um movimento de puxa e solta, de trás para frente. A gente fala do tórax para frente, né? Então, você vai puxando. E aí deixa um potinho embaixo, assim, dos seios e vai fazendo esse movimento para poder ir tirando o peito. Não é assim que começa que ele vai sair, né? Como eu tinha falado, o leite é fresquinho, ele é feito na hora, assim. Então, às vezes vão precisar de um tempo de ordenha, de uma massagem, fazendo massagem em círculos, assim, com a mão ao redor da mama, para ir tirando esse leite. E aí fazendo aquele processo de deixar no congelador, ou também uma opção é procurar um banco de leite humano que aceitam doações. Olha, meu bebê, tô tirando muito leite, meu bebê não tá dando conta de mamar tudo que eu tô armazenando. Uma opção é a doação para os bancos de leite, né? E aí, assim, legal, a mão direita com a mama direita, mama esquerda com a mama esquerda, porque é mais fácil de apoiar e conseguir fazer esse movimento até o final. Porque, como eu falei, às vezes, principalmente no início, pode levar de 20 a 30 minutos para sair todo o leite que tem ali, né? Então, pode demorar um pouco. E aí, sempre lembrar da questão da ocitocina, porque, eu tô no meu trabalho, o leite já ordenhei, já tem uns minutos que eu tô aqui e não consigo. Então, assim, tentar pensar no bebê, lembrar do cheiro dele, se tiver a possibilidade de ligar para casa para ouvir a vozinha do bebê. São coisas que estimulam a ocitocina, lembra do hormônio do amor, que fazem ajudar na saída, na injeção do leite. São fatores que às vezes você fala, é coisa simples, mas às vezes para uma mãe que está trabalhando, acontece uma coisa dessa, olha, não estou conseguindo tirar leite do meu peito e aí não sei o que eu faço. Às vezes são detalhes que podem acabar ajudando, né? Lembrando sempre de tirar todo o leite da mama, esvaziar a mama completamente. E, enfim, essa é a forma mais eficaz que a gente tem para evitar o engurgitamento. Eu tinha falado do engurgitamento patológico. Então, assim, qual que é a diferença? A mama fica completamente rígida, dura, assim, causa muita dor, muita dor. Normalmente vem acompanhado de um mal-estar, às vezes pode acontecer febre. Então, assim, se aconteceu, né, das mamas ficarem nessa situação, procurar uma assistência médica, né? Porque aí já se tornou uma coisa que só essa ordenha, muitas vezes a mulher não vai nem conseguir fazer essa ordenha, porque vai estar bastante empedrado, dolorido ali. Então, né, sempre ficar atento a esses detalhes também, porque, né, às vezes nem tudo a gente consegue resolver em casa. Então, assim, a amamentação em livre demanda, por exemplo, né, que é aquilo que eu estava comentando do aleitamento materno exclusivo. É aquela coisa, o bebê chorou, dá o peito. Porque aí, principalmente se você pensa numa lógica que não tem bico artificial, a gente tem os receptores orais na nossa mucosa que a gente fala que o desmame precoce pode gerar vício oral no futuro. O que isso quer dizer? A gente tem receptores na boca que fazem a gente produzir hormônios bons. Então, se o bebê usa, normalmente o bebê usa chupeta justamente por isso, né? Porque faz esse movimento de sucção, ele é prazeroso, assim, não conscientemente, mas inconscientemente ele traz esse prazer para o bebê, não só para o bebê, né? Mas, enfim, para os seres humanos, assim. E aí, quando você tira isso de uma forma abrupta, tira de uma forma errada, assim, isso pode trazer consequências a longo prazo para o bebê. Então, às vezes,
Tem estudos que mostram a relação de desmame precoce com tabagismo, são pessoas que vão fumar na vida adulta, são pessoas que vão ser viciadas em comer, viciadas em beliscar, são pessoas que chupam muito dedo, e por aí vai, assim, né? Por causa dessa questão. E aí, outra coisa também em relação da livre demanda, né? Que aí é importante que a questão do não uso do bico ajuda a favorecer a amamentação em livre demanda. Então, lembrar também de tomar muita água, mãe, né, no caso, porque é um momento que ela gasta muita energia, gasta muito líquido, então tá sempre repondo água, é sempre importante. Uhum. E aí eu falei também dos traumas mamilares, né, que são os cortezinhos no bico do peito. A forma de prevenção é a pega correta, né? Normalmente, bebês que estão com a pega correta, eles não costumam, as mães não costumam ter maiores problemas. E aí, eu tinha comentado do vácuo que forma com a boca e a areola. Então, antes de tirar, se não é um bebê que já solta, se já solta a boca, não é legal puxar a cabeça do bebê, assim, puxar, porque isso pode trazer esses cortezinhos. Então, o que a gente fala? Terminou de mamar, o bebê não soltou, coloca o dedinho mindinho, assim, no cantinho da boca do bebê, só para sair o vácuo. Você lembra? Eu tinha falado daquele encaixe perfeito da boca e da areola. Então, se você faz isso, tira o vácuo, a boca do bebê se desprende, aí não puxa, então tem menos chance de ter esses traumas mamilares. Além disso, e da pega correta, não usar, de novo, falar, né, não usar óleo, não usar creme, não usar álcool, não usar bucha. Nossa, às vezes a gente ouve mulheres que esfregam assim o mamilo com a bucha. Não façam isso, isso atrapalha a fisiologia. Aqueles carocinhos que eu tinha comentado de gordura que estão ali para proteger, para lubrificar, acaba irritando. Então, assim, tem uma outra série de problemas aí por causa desses produtos e buchas usados. A questão do uso de protetores mamilares, né? Os bicos de silicone também são muito frequentes os casos de pessoas que usam os bicos de silicone e têm essas fissuras mamilares. E a questão de alternar os seios, as mamas entre as mamadas, né? Aí, por exemplo, eu tô com fissura mamilar, o que eu faço para ajudar nessas feridinhas? Tem duas técnicas que a gente ouve que costumam ajudar muito. Uma delas é o próprio leite. Você faz a ordenha, tira um pouquinho de leite e joga na fissura, joga na feridinha. Isso ao longo dos dias tem uma proteção, tem um fator cicatrizante ali, um protetor que vai ajudando a pele a se hidratar e não deixar aquela ferida aumentar. Uhum. E se é uma mulher que tem possibilidade de janela, que não tem vizinho perto e tal, tomar 15 minutos de sol por dia no mamilo. Então, né, tirar a blusa, ficar despida, se tiver essa possibilidade, essa privacidade, esse momento, para poder tomar uns 15 minutinhos de sol, lembrando dos horários, né, que é importante, até as 10 da manhã, depois das 4. 15 minutinhos por dia costuma ajudar bastante também a prevenir as fissuras, esses cortezinhos. Só ressaltando que se as mamas estiverem rígidas, vermelhas, quentes, inchadas, tiver febre, procurar assistência médica, né? Porque aí pode ser um engurgitamento patológico, pode ser uma mastite, que já é uma infecção muito maior, já tem outras intercorrências, né? Então, só essas questões que eu tô falando de prevenção e tratamento em casa, elas não resolvem. Sim. Bom, a gente está chegando no final, mas eu acho que a gente não podia deixar de falar sobre a Covid e a amamentação. Nesse momento, né, de tantas incertezas, a amamentação dentro do contexto da Covid é mais uma delas. Então, assim, pensando em mães que estão infectadas com Covid, não é para suspender a amamentação. O indicado pela OMS, pelo Ministério da Saúde, é manter a amamentação. Por quê? Porque nos estudos que foram feitos ainda não mostraram não mostraram transmissão de Covid para o bebê, nem pelo próprio leite, ou seja, de mulheres que ordenham e tiram leite e dão para o bebê, e nem de mães que estão amamentando no peito mesmo. Então, não tem transmissão de Covid pela amamentação. Aí, olha, estou infectada, o que eu faço? Você vai usar máscara durante a amamentação.
vai lavar as mãos antes e depois. Aí perguntam, precisa lavar a mama? Se você não tossiu, não espirrou em cima da mama, não precisa. Em cada mamada, lavar as mamas. Só lavar as mãos, limpar os recipientes que tocarem. Então, às vezes, você tocou na bombinha de leite, tocou em alguma coisa, lembrar de limpar, de desinfectar, né? De novo, não precisa lavar o peito em todas as mamadas. E caso você esteja se sentindo muito doente para amamentar, por causa da Covid, tentar fazer aquilo de tirar o leite, congelar e ir servindo posteriormente. Ah, não tenho a menor condição, estou muito doente para amamentar mesmo, não consigo nem fazer essa ordenha. Então, procurar um banco de leite humano, que eles trabalham com doação, acha isso fácil no Google, assim, para poder oferecer o leite, porque assim, só rapidinho uma explicação, os leites maternos de banco humano, eles passam por um processo de pasteurização, que é submetido a uma temperatura muito alta para tirar todas as bactérias e possíveis agentes infecciosos que tenham ali no leite. Então, com essa alta temperatura, algumas propriedades do leite acabam se perdendo. Porque às vezes uma pergunta então não vou amamentar e vou amamentar meu filho só pelo banco de leite humano. Aí explicando que assim, ele é melhor do que a fórmula, né, o leite de fórmula, ele é melhor do que o leite de vaca, isso com toda certeza, mas nada como o leite específico da mãe para o próprio bebê, né? E aí, enfim, finalizando essa questão, aí se o bebê está infectado com Covid, deve continuar amamentando? Sim, deve continuar amamentando. Os anticorpos e os fatores bioativos, no geral, do leite, eles ajudam ao bebê a enfrentar a infecção da Covid. Lembra que eu comentei que o bebê recém-nascido, tudo que ele tem de sistema imune vem da mãe. Então, desde o colostro, desde a placenta, né, que é o desenvolvimento dentro do útero, ele está ali recebendo o que a mãe passa para ele. Então, continuar amamentando, mesmo se o bebê estiver infectado. A amamentação, como eu falei, ela estimula o sistema imune do bebê. E os anticorpos são transmitidos para ele por meio do leite materno. A mãe tem contato com agentes infecciosos no dia a dia. Assim, o tempo todo, às vezes são germes, são bactérias. No nosso dia a dia, a gente tem contato com todos esses micro-organismos. E o leite já passa para o bebê, alguns micro-organismos, dependendo da infecção, claro, passam, mas da Covid, como a gente falou, não passa. E o corpo ainda passa anticorpos que o corpo da mãe está usando para combater, passam para o bebê. Então, vou usar exemplo da Covid e da vacina. É uma coisa muito legal. Mães que já tomaram a vacina, primeira, segunda dose, que estão imunes, o bebê recebe os anticorpos pelo leite. Então, a gente fala que uma vacina vale para 2 pessoas, desde que o bebê continue amamentando depois da mãe ter tomado a vacina. Então, assim, é muito legal. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque é uma área que eu amo muito, assim, estudar sobre, falar sobre. E eu fico encantada como a natureza, mais uma vez, é muito sábia, assim, né? Porque a mãe é vacinada e o bebê continua recebendo os anticorpos aí mesmo sem ter tomado nenhuma vacina. E, enfim, acho que é isso que eu tinha para falar. Falei muito. Nossa senhora, falou muita coisa legal. Ai, que bom. Gomes perguntou aqui em cima, Hum. aquela questão do vácuo e tudo, se é por isso, então, que quando o bebê toma o leite deitado, pode dar soluço e com o peito não. Por isso, mamar mamadeira deitado pode dar Ah, soluço, tá. né? É por causa da questão do ar, né? Lembra que a gente estava falando da especificidade da areola com a boca do bebê. Então, quando esse encaixe está perfeito, tem a formação do vácuo, não entra ar. Então, o bebê não costuma ter tanto soluço. Mas na mamadeira isso não acontece, porque já não é anatomicamente perfeito, né? Aham. Então, entra ar, o bebê acaba engolindo ar a cada mamada e pode dar mais soluço, né? Então, principalmente mães que usam mamadeira, a questão de arrotar depois que mama é muito importante por isso também. Por essa quantidade de ar que entra aí.
Aham. Rafaela, você está super de parabéns. Tudo de qualidade, viu? Ai, que bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado aí alguma mãe ou alguém que conhece alguma mãe, porque como eu falei no início, né, se tá mãe e bebê protegidos aí pela amamentação, a gente tem uma sociedade muito mais equilibrada, muito mais saudável. É um prazer estar aqui falando com vocês, eu amei, achei ótimo esse momento. É, amo falar sobre amamentação, amo falar sobre obstetrícia, são coisas que a gente pode ficar horas aqui falando. Sempre É, são umas curiosidades, são sempre coisas muito legais. E que estão dentro da gente, né? Nós que somos mulheres, está dentro da gente, da sociedade, de pessoas que convivem com esse contexto, né? nossa, muito bacana. Você está de parabéns. Realmente você escolheu um ótimo curso. Obrigada. Quem não chegou no início, a Rafaela ela faz obstetrícia na USP, né, Rafaela? Isso. É um curso que eu vou ser sincero, eu não conhecia, mas fiquei assim, É encantada. assim mesmo. Como você sabe de tudo, estou encantada mesmo. Está de parabéns, Obrigada. viu? Obrigada, estou muito honrada. Muito rico essa live, muito rica. Que bom, amei, obrigada. Aqui e com certeza depois eu vou estar aqui com o meu caderninho, não consegui anotar, prestando atenção, mas depois eu vou assistir e vou anotar, porque como mulher, como cidadã, eu acho super interessante. E fora como dentista também, vou ficar falando, Com certeza. né, para todo mundo. Que ótimo. É o que eu falei em relação à violência obstétrica, mas nessa questão da amamentação, a disseminação de informações é a nossa melhor ferramenta, assim, como mulheres, como cidadãs e como profissionais de saúde também. Eu acredito que devem ter outros profissionais de saúde aqui. Então, é um assunto ótimo. Amei, muito obrigada, estou muito honrada. Obrigada à Faculdade Modal, obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Podem contar comigo sempre que quiserem. Foi muito rico. Nós da Faculdade Modal agradecemos, né, você ter aceitado o nosso convite. Agradeço também a todos que participaram, mandaram aqui elogios, perguntas no chat, né? Tô assim encantada com a participação de vocês. Parece que todo mundo gostou, né? E Que obrigada, ótimo. então. Obrigada, gente. Um beijo, até a próxima. Um bom descanso aí para todo mundo. Boa noite. Boa noite.